O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. O sol nasceu, é um novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz e esperança. Quero acolher a todos, a todas, em nome da Trindade Santa. Que bom, mais uma vez, aqui nos reunirmos de modo virtual para prestarmos um culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse 22º domingo do tempo comum, quero convidar você a um momento de oração, de invocação. Oremos. Pai e Mãe, de toda bondade, de toda misericórdia, de toda ternura no olhar, bendito é teu nome para sempre. Obrigado por mais um dia que nos deste e pedimos ao Senhor que possa orientar nossa vida e este culto. Aqui invocamos teu nome, Espírito e em verdade. Aqui reforçamos comunitariamente a percepção que precisamos de ti, que sem ti não somos nada e nada podemos fazer. Por isso, Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa cada um, cada uma que está assistindo a este culto neste momento. Este é o nosso pedido, é o nosso desejo, em nome do Cristo vivo, nosso amigo e Senhor. Amém. Salmo de número 45. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra,
e aloés e cássia, desde os palácios de marfim, onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Irmãos e irmãs, diante da nossa vulnerabilidade, do nosso pecado, momento de confissão. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Deus misericordioso e bondoso, Senhor que não poupou nem seu próprio Filho, antes o entregou para morrer por nós. Perdoa as nossas dívidas e transgressões, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus
Graça e paz, irmãos e irmãs. Façamos neste momento uma oração de confissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixamos de fazer o que deveríamos ter feito e temos feito o que não deveríamos fazer. Muitas vezes também temos nos omitido quando nossa atuação se torna necessária. Deus tem misericórdia de nós. Após orarmos, cantarmos, sabemos que Deus é Deus de misericórdia e compaixão através de Jesus de Nazaré. Por isso, nessa declaração de perdão, encontramos a narrativa bíblica de 1 Timóteo 1,15, que diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou seja, me salvar, te salvar. Em Cristo temos o perdão. Ó Deus, pelo teu Espírito falando na leitura e proclamação da tua palavra, dize-nos o que precisamos ouvir e mostra-nos o que devemos fazer para obedecer a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje é com muita alegria que vamos ouvir a palavra de Deus através do reverendo Amorim Júnior, reverendo da Igreja Presbiteriana Unida em Itapajipe e também integrante do Conselho Coordenador da IPU Nacional. Temos a certeza de que Deus o usará neste momento para a edificação da igreja e para louvor do nome do Senhor. Deus da vida, orienta através do teu Santo Espírito a vida do teu servo, reverendo Amorim Júnior. Fala, Senhor, com nossa igreja, com nossa vida. Orienta-nos, porque queremos trilhar em teus caminhos. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, ensinada no meio do povo, que cresceu e se transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só amor compartilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, ensinada no meio do povo, que cresceu e se transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que é viva e nos guia alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, ensinada no meio do povo, que cresceu e se transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas:
Porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição, como lavar de jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem, porque do interior, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. 1 Tiago, do 17 ao 27. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem de Deus que planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Amém. Graça e paz, queridas irmãs e queridos irmãos da IPU de Muritiba. É com o coração agradecido que venho compartilhar com os irmãos e irmãs hoje uma meditação bíblica. Agradeço ao reverendo e amigo Cláudio Rebouças pelo convite e envio aos irmãos e irmãs o nosso abraço, o meu abraço, o abraço da minha família e também o abraço da IPU de Tapajipe, assim como o abraço do Conselho Coordenador da IPU. Irmãos e irmãs, o texto da nossa meditação de hoje
Tiago, capítulo 1, versículos 17 a 27, começa com algo muito precioso que nós não devemos nunca esquecer. O nosso Deus é bom o tempo todo e tudo que vem de Deus é bom. O nosso Deus é o Pai das luzes e que qualquer dom precioso, qualquer dádiva perfeita vem do nosso Deus. Deus que criou tudo que há, céus e terra e tudo que neles há, e viu que era bom. Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus que enviou Jesus para salvar, não para condenar. E enviou Jesus para trazer vida e vida em abundância. Então, nós não podemos confundir esse Deus que é amor, Pai das luzes, de quem procede toda dádiva perfeita e todo dom amoroso, com uma compreensão de um Deus castigador, violento e até destruidor da vida. Ao longo dessa pandemia, nós ouvimos algumas ideias e reflexões de teólogos, lideranças religiosas, de que, por exemplo, a Covid-19 seria uma espécie de castigo de Deus à humanidade. Essa é uma compreensão que não condiz com isso que Tiago nos revela de uma forma tão sábia e profunda. O nosso Deus não é um Deus que, para ensinar o que quer que seja à humanidade, mataria tantas milhões de pessoas pelo mundo afora. Mataria ou produziria tanto sofrimento em tantas vidas, tantos povos. Não, esse não é o Deus que se revela na Bíblia, que se revela em Jesus. O Deus que se revela em Jesus, ele faz justamente o contrário. É o Deus, Pai das luzes, que iluminou os cientistas para descobrirem tão rápido uma vacina para salvar vidas. É o Deus que age gerando solidariedade, gerando cuidado com a vida. Deus que age para restaurar a vida, restaurar a criação que geme com a vida maltratada e com a criação tão destruída. E é um Deus fiel, Deus que não desiste de nós e que age com o sopro do seu Espírito para restaurar a vida, restaurar a criação. E esse Deus amoroso, Pai das luzes, de onde vem o que é bom e todo o bem, ele nos oferece a sua palavra capaz de nos salvar. A graça de Deus se revela, a graça de Deus oferece a sua palavra, que se fez humano como nós em Jesus Cristo, palavra que vem para trazer vida e salvação. Mas como receber, como lidar com essa palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação? E Tiago nos dá algumas orientações preciosíssimas. Tiago vai dizer que é preciso acolher com docilidade a palavra de Deus e guardar esta palavra nos nossos corações. A palavra de Deus precisa ser acolhida, irmãos e irmãs, com sensibilidade, com docilidade, com disponibilidade. E ela precisa ser acolhida nos nossos corações. Lembrando que Jesus falou aos fariseus e doutores da lei, quando, lembrando o profeta Isaías, disse: vocês guardam as palavras, pronunciam as minhas palavras, mas o coração de vocês está distante da minha palavra. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, não pode estar só na nossa boca. Ela precisa fazer morada em nossos corações. Precisamos ter o coração aberto, não um coração de pedra, mas um coração de carne, tocado pelo Espírito de Deus, para acolher essa palavra com docilidade, com entrega, para que ela nos transforme e para que ela se faça vida em nossas vidas. Porque Tiago também orienta que nós somos chamados não apenas a sermos
ouvintes da palavra, mas acolhendo com docilidade no nosso coração, somos chamados a ser praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa tocar o profundo do nosso coração e se fazer vida na nossa existência, e se fazer prática, perseverante em nosso cotidiano. Não só um conhecimento, não só algo que fica na dimensão do nosso intelecto, da nossa inteligência, do nosso entendimento, mas algo que passa por nosso entendimento, alcança a profundidade do nosso coração e se faz prática, e se faz serviço, e se faz amor. É assim que Tiago nos chama a acolher essa palavra capaz de nos salvar, palavra que é dom do Pai das luzes, que é bênção de Deus. E Tiago dá mais algumas orientações sobre como praticar essa palavra. Tiago vai dizer que é preciso ser pronto para ouvir e lento para falar. Tiago também vai nos ensinar que é preciso controlar a língua. A língua que é símbolo da nossa linguagem, das nossas várias formas de linguagem, da nossa comunicação. Então aí há lições preciosas. O Rubem Alves dizia que há muitos cursos de oratória por aí, mas que faltam ter cursos de escutatória. Nós precisamos cultivar essa sabedoria do escutar, do silenciar para escutar o nosso Deus e saber também silenciar para escutar o nosso próximo, porque a nossa escuta também pode ser expressão do abraço de Deus ao outro, da acolhida de Deus ao outro, do cuidado de Deus com o outro. E escuta que também pode nos levar ao discernimento, para que possamos controlar a nossa língua, a nossa comunicação, as nossas linguagens, seja a palavra falada, escrita, sejam os nossos gestos, seja o modo como nós nos comunicamos nas redes sociais, por exemplo. Hoje nós escutamos muito sobre fake news, notícias falsas. E nós precisamos estar atentos para não sermos multiplicadores de fake news, multiplicadores de notícias falsas. Isso também é saber controlar a nossa língua, a nossa comunicação. Porque nós somos chamados a sermos comunicadores, multiplicadores da palavra da verdade, das notícias que não geram morte a partir da mentira, mas que geram vida a partir da verdade que vem de Deus. E eu aproveito para sugerir, irmãos e irmãs, o Coletivo Bereia. Os irmãos podem encontrar na internet pesquisando Coletivo Bereia, porque sabemos que hoje o público evangélico, o público cristão, é um alvo preferencial das mentiras, das fake news, que às vezes pegam versículos, trechos da Bíblia e associam a notícias confusas, equivocadas, mentirosas, que terminam por enganar e conduzir a más práticas e a más compreensões da nossa realidade. Entendimentos falsos que levam a posicionamentos prejudiciais para as nossas comunidades e para a nossa sociedade. Então, que possamos buscar, por exemplo, nesses sites de verificação de notícia e no site do Coletivo Bereia, uma fonte confiável e responsável para que sejamos lentos para falar, lentos no falar e prontos para ouvir, para verificar as informações que chegam até nós e assim sermos multiplicadores da verdade que promove vida. Tiago também vai dizer que a raiva não produz a justiça que Deus quer. Outra lição muito importante no sentido de praticarmos a palavra de Deus. Pois a justiça que Deus quer não é fundada na violência, na raiva, no ódio, nos fuzis. A justiça que Deus quer
ela é irmanada com a paz, com a partilha, com pão e feijão em todas as mesas, vida digna, para que todos possam viver em paz num mundo justo. Essa é a justiça que Deus quer e que somos chamados a viver e promover. E por fim, irmãos e irmãs, Tiago vai dizer que religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. A essência do Evangelho e da vivência da palavra é o amor que socorre, que se faz solidário, que cuida, que ajuda o aflito, que serve e que não deixa de lado os mais vulneráveis. Os órfãos e as viúvas representam aqueles e aquelas mais vulneráveis e mais marginalizadas daquele tempo e servem como exemplo para que compreendamos que hoje Deus quer que pratiquemos a sua palavra de forma diaconal, servindo, cuidando, principalmente sem deixar de lado as pessoas mais vulneráveis, as pessoas em aflição e privação, nas mais diversas ordens, de modo no que diz respeito ao material, ao emocional, ao espiritual. Somos chamados a praticar a palavra de Deus de forma amorosa, cuidadosa com os que sofrem. Que o nosso bondoso Deus, irmãos e irmãs, nos ajude a acolher a sua graça e a responder a essa graça que nos alcança com a palavra da salvação, praticando o que essa palavra nos ensina, promovendo o amor, a paz desarmada, a partilha, a escuta acolhedora e uma palavra com discernimento que, junto com a nossa prática, promova o que Deus quer: paz com justiça, vida plena, salvação. Amém. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo que temos, tudo que somos, vem das mãos do Senhor. Por isso, este é momento de ofertório. Mais importante do que parte do nosso recurso financeiro é consagrarmos nossa vida ao Senhor. Nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, toda a nossa potência de vida. Recebe, Senhor, nossa vida em ofertório, em serviço, para exaltar o teu nome que é santo, santo e santo. Amém. Todos estes frutos que aqui juntos vês, Senhor da vida, eu em cada um deles e em mim todos teus fiéis ponho aos teus pés. Consentiste que minha pessoa fosse da esperança um teu sinal, uma prova de que a vida é boa e de que a beleza vence o mal. Tudo que se foi de mim, mas não perdi, Senhor da vida. Os que já chorei e os que ainda estão por vir, profeto
Vamos fazer uma oração de agradecimento pelas ofertas que foram levantadas aqui neste culto. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Ó Pai amado, ó Pai querido, neste momento, Senhor, nesse momento de fé, de comunhão, ó Deus, com meus irmãos, ó Deus, eu quero, Senhor, te pedir, ó Deus, que abençoe, ó Deus, essas ofertas que foram levantadas aqui, ó Deus, diante do teu altar, diante desse culto, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada ofertante, ó Deus. Abençoa também, Senhor, aqueles que não estão podendo ofertar, ó Deus, por algum motivo. Abre portas, soluciona os problemas, ó Deus. Que eu não conheço, ó Pai, o problema dos meus irmãos, ó Deus. Mas o Senhor conhece e sabe, ó Deus, como resolver, como orientar. Entra com providência na vida dos meus irmãos, ó Deus. É com essa simples oração, ó Deus, que te agradeço e que te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Paz e graça, irmãos e irmãs da IPU de Muritiba. Vamos, nesse momento, interceder ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, forças, salvação, cura, bênção sobre nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti nossas vidas. Apresentar a Ti, Senhor, cada um de nós. Em especial, irmãs e irmãos que estão enfermos, que a Tua paz, o Teu cuidado, que a cura que vem do alto esteja sobre cada um desses irmãos e dessas irmãs. Cuida, Senhor, dos profissionais de saúde, que em tempos de pandemia têm sofrido com o seu trabalho, têm sofrido com o sofrimento do outro. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os profissionais de saúde que têm trabalhado não só enfrentando a Covid-19, mas também outras enfermidades. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abre, Senhor, as portas para aqueles que estão à procura de emprego, para que possam encontrar, Senhor, um emprego justo, com um salário digno, e assim possam ter sustento em suas casas. Obrigado por tudo, ó Deus. Abençoa os campos missionários do Presbitério do Salvador. Abençoa, Senhor, o Conselho da IPU de Muritiba, a Junta Diaconal da IPU de Muritiba, os irmãos e irmãs dessa comunidade. Tua graça e teu amor esteja sobre cada um do teu povo. Nós te oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Paz, bem e esperança. Ide na força do Cristo e que possamos continuar a nossa jornada na fé,
na força e na esperança do Jesus de Nazaré. E que a graça que vem de Jesus, o amor inexplicável do nosso Deus e a doce consolação da Ruach divina seja sempre presente nas nossas vidas. Vamos em paz e na paz que vem dele. Amém.